Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Geração E-Commerce, aqui produzido pela Maestra, empresa comprada recentemente pela Cadastra. E hoje estou aqui com a Stephanie, representante aqui do nosso grupo Tena, né, do grupo Exit, da marca Tena, cliente nosso da Maestra já há bastante tempo. Stephanie, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Eu vou deixar aqui a Stephanie se apresentar para vocês e a gente vai começar esse papo sobre e-commerce agora mesmo. Mas, bom, eu sou a Stephanie Terra, sou gerente de marketing digital, South Latam, então na Exit, né, que é uma empresa sueca que está no Brasil há mais de 10 anos, é uma indústria de bens de consumo. E eu lidero a marca Tena, que é uma marca líder em produtos para incontinência urinária no Brasil. Então, a gente cuida da webshop, da nossa D2C, então, distributor to consumer, né? Então, do distribuidor direto para o consumidor. Então, está sobre a minha responsabilidade aqui no Brasil, no Chile, no Peru e, brevemente, na Argentina. Que legal, que legal. Uma dúvida, Stephanie. Qual que é a dificuldade que você sente, assim, desses produtos, né, que vocês hoje trabalham? O que tem de diferente hoje quando, por exemplo, a gente estava conversando na semana passada com o pessoal da Malve, que vende roupa, vestuário, que tem um tipo de, né, de demanda diferente, e às vezes você não, nesse tipo de produto de vocês, com certeza o comportamento do consumidor, ele é completamente diferente do que você vender um vestuário, do que você vender algum outro tipo de, um bem que a pessoa realmente deseja naquele momento e uma imagem, por exemplo, pode fazer ela comprar. Como que é essa diferença do produto hoje que vocês vendem? O nosso produto Tena, na verdade, a gente sempre costuma falar, até para quando conversa com fornecedores, enfim, com todo mundo para encontrar as melhores soluções, a gente fala que o nosso produto ele é um produto por necessidade, ele não é um produto de impulso. Então as pessoas realmente compram porque elas necessitam utilizar esse produto, né? Então é um uso frequente, a incontinência ainda é um tabu muito grande dentro do Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, a gente tem um trabalho muito forte na educação disso, porque as pessoas às vezes são incontinentes e elas não percebem, né, ou não sabem que são incontinentes e cria aquele preconceito. Então, a gente fala de uma forma muito aberta. Então, a gente, além de um trabalho da venda, que é essa parte da necessidade, a gente tem uma parte de educação que é super importante, porque existem produtos adequados para cada momento da sua vida, para cada jornada, né, vamos dizer assim, e para cada situação. Então, existe tipo de incontinência leve até incontinência severa. Então, as pessoas elas acabam assimilando muito a questão do produto para incontinência só aquela fralda geriátrica. E a gente nem costuma mais falar em fralda geriátrica, né? Uhum. Então, porque existem aí, são pessoas hoje que são muito mais novas, e a gente vai contar um pouquinho aqui sobre essa parte, mas o nosso produto hoje ele se diferencia muito nesse mercado porque ele é um produto de necessidade, ele não é de impulso. Então, a gente tem que ter essa parte muito presente de educação, mostrar os benefícios, mostrar o diferencial do produto para que as pessoas realmente comprem ali naquele momento. Então, o valor por tira é super importante, por unidade de peça, quanto tempo de usabilidade você pode usar cada um dos produtos, ou quanto ele absorve. A gente sabe que a incontinência também ela é de cada um, né? Cada ser humano tem a sua, e a gente sabe, na verdade, que cada ser humano é único. Então, cada um tem um tipo de comportamento, cada um leva a sua vida de uma forma, mas existe um produto adequado para cada um desses momentos nos níveis de incontinência. Legal. Acho que assim como muitas pessoas que podem estar assistindo a gente, eu sou completamente leigo nesse assunto, então acho importante a gente abordar mais sobre isso. Normalmente no e-commerce você tem ali o seu, né, o perfil ideal ali de cliente, as pessoas que normalmente você entende que, às vezes por faixa etária, às vezes por gênero, você entende que faz mais sentido fazer algum tipo de propaganda ou publicidade para essas pessoas. No caso de vocês, eu acredito que seja um pouco diferente, e pelo que você está falando, ele é muito mais pelo uso, e aí pode ter diversas faixas etárias, diversos tipos de gênero. Como que vocês olham hoje essa questão? A gente, na verdade, faz dois trabalhos bem fortes. A parte do branding, né, do digital, do topo de funil ali, que é para trazer essa parte de educação mesmo, de trazer pessoas para experimentarem nossos produtos. Então, a gente, dentro do e-commerce, é até assim, é uma dicotomia ou não, né, mas é uma forma ali que você fica entendendo do tipo, quanto eu tenho que dar força para isso ou não, que é a questão da amostra gratuita. Uhum. Então, no mesmo site onde a gente vende nossos produtos, a gente também fornece amostra gratuita. E aí todo mundo pergunta, nossa, mas a amostra ela não consome o seu consumidor ali que deveria estar comprando para solicitar uma amostra? Sim,
pode ter essa canibalização, mas para a gente, como um produto líder de mercado para incontinência, é super importante a experimentação. Então, como a gente sabe que 95% das pessoas que utilizam nossos produtos, eles voltam para comprar, então é super importante essa questão de trabalhar o topo de funil, de trazer esse consumidor para experimentar o nosso produto e depois ele vir para uma jornada de compra. E aí essa compra, ela não necessariamente está dentro só do nosso canal, né, de e-commerce ali, do nosso D2C, mas ele também está ele pode ser um comprador dentro de todos os outros canais onde a nossa marca está presente. Então é super importante essa questão de trazer o cliente num topo de funil e depois começar a trabalhar ali na questão de baixar ele, né, no funil para efetuar a compra. Então, nem sei se eu respondi a tua pergunta, mas já fui um pouco mais além disso. Muito bom, muito bom. E aí, todos esses canais, independente de onde o consumidor está, hoje fica tudo sob sua responsabilidade. A gente, na verdade, tem uma divisão dentro da Essity, né, que são as pessoas que cuidam da parte de e-commerce, que a gente chama e-commerce, mas que cuidam de marketplace e retails. Legal. E o meu time que cuida da parte da webshop, desse site vendedor direto da indústria para o consumidor. Dentro da minha gestão, a gente também tem a parte de digital branding, que é onde a gente trabalha, eu tenho uma pessoa focada nisso, mas a gente tem essas duas frentes para realmente aproveitar toda essa jornada do consumidor, né, dentro de entender o que a nossa marca faz, de buscar a sua amostra grátis e depois a gente fazer essa parte de conversão na compra, seja dentro do nosso canal, que é super importante, para mim é o melhor, né? Mas o que para a gente mais importa é a experimentação do produto e a compra desse produto depois, seja na parte de marketplace e retails, ou seja dentro da nossa loja virtual. A experimentação do produto que vocês fazem, né, esse brinde, ou que ele pode fazer esse teste do produto, vocês entram e calculam isso como um CAC, exatamente, porque é algo que vocês fazem, ter esse controle? Legal. Sim, a gente tem um estudo do CAC, da aquisição desse cliente para este canal de amostra gratuita. Depois a gente faz também essa análise de entender, né, se esse cliente que solicitou a amostra gratuita, ele passou a ser um comprador dentro da nossa loja ou em algum outro momento, através de pesquisas, a gente também realiza. E depois a gente tem esse custo de aquisição, né? Aí já entra para uma parte de CPA e tudo mais, mas a gente analisa também essa questão do cliente que solicita a amostra, quanto ele converteu. Se ele converteu dentro do nosso canal, qual é essa taxa de conversão aí de solicitante de amostra para um comprador dentro da loja, ou se ele vai depois para um outro canal e aí a gente descobre por pesquisa, muito próxima com esse cliente para entender, bom, você não comprou na parte virtual, aonde que você vai comprar? E aí no final, para a gente, o que importa são usuários da nossa marca, né? Se ele compra depois numa loja física, porque a gente entende que tem clientes que preferem essa questão de olhar o produto, comprar na parte física, porém, o nosso produto ele é um tabu. Então, muitas vezes as pessoas preferem comprar na forma online porque recebe numa caixa fechada, numa embalagem discreta e ninguém está sabendo que você é um incontinente, né? Que você tem escapes de xixi, de urina, então você acaba indo na farmácia, às vezes não comprando. Você vai lá, olha o produto, analisa o preço, conversa com o farmacêutico, alguma coisa assim, mas acaba comprando num outro canal online por uma questão de descrição mesmo. Pô. E um número interessante que você falou agora é 98% dos clientes que já compraram ou já consumiram o produto por uma vez retornam e compram em algum dos outros canais que vocês têm diversos. A gente tem um índice de satisfação muito grande dos nossos produtos. Então, por isso que a gente promove muito essa questão de amostra, porque a gente sabe que se experimentar o produto, ele vai entender o diferencial da gente perante os concorrentes e volta para comprar. Esse é um número muito bom, realmente. E aí, isso acaba entrando numa oportunidade muito grande, que é justamente a questão de assinatura. E aí eu fui recentemente numa reunião no escritório de vocês e a gente estava justamente abordando e falando sobre o tema assinatura. A gente ficou sabendo até que o case de vocês era um dos principais até da plataforma e eu queria até abordar um pouquinho isso. Como vocês olham, a assinatura deste produto, vocês têm um time específico para olhar para isso? Vocês têm uma estratégia específica ou foi algo que foi surgindo de forma orgânica e acabou crescendo aos poucos e agora que vocês estão se adaptando? Como que é essa questão de assinatura de produtos para vocês? A gente já tem assinatura há quase 3 anos, 3 ou 4 anos, se eu não me engano, dentro do site de Tena. E aí, exatamente visando essa questão de necessidade de uso do produto,
a gente entende que a assinatura é uma oportunidade, até porque existe uma grande quantidade de pessoas que são acamadas, então são pessoas que ficam deitadas, né, enfim, que não têm poder de mobilidade e que necessitam receber o seu produto de uma forma. Tem ali um cuidador, ou tem algum familiar que vem alguma vez por semana, 2 vezes, enfim. Tem diversas situações dentro de um acamado que tenha uma pouca mobilidade e que a assinatura deste produto ele faz muito sentido. Então, a gente viu isso como uma questão estratégica da empresa e trabalha muito essa questão da frequência, né? Como a gente tem uma frequência grande, clientes muito fiéis, a gente entende que a assinatura ela é uma oportunidade para facilitar a vida do nosso consumidor. Quem é que não assina, né? Uhum. Eu tenho clubes de assinatura de livros para o meu filho e de bebidas também para mim e para o meu marido. Então, ele é um facilitador, né? Sim. Então, quando o produto ainda é mais por necessidade, né? Os 3, na verdade, que eu tenho assinaturas em casa, não são produtos de necessidade. São muito mais por gosto e tudo mais ali por um hobby habitual, né? De rotina. Mas com um produto de necessidade faz muito sentido. Então, é uma oportunidade e, claro, né? A plataforma tem essa disponibilidade também de fazer ali uma forma de assinatura mais fácil de você gerenciar por uma questão de logística. Então, a gente tornou isso como uma parte estratégica. Existem pessoas, sim, que estão focadas, né, nessa questão de desenvolvimento e melhoria da jornada de compra das assinaturas, assim como a gente também tem uma equipe dentro da Maestra que nos ajuda a olhar isso de uma forma bem cirúrgica. Legal, legal. E aí, uma dúvida. Você disse que você atende também outros países, né? Está sob sua responsabilidade, não só Brasil. Quais outros países? Chile, Peru e, em breve, Argentina. Legal. Hoje o seu time, ele atende junto contigo esses outros países ou você tem um time específico em cada país? A gente tem um time em cada país. Legal. Até por uma questão de língua, né? Na verdade, o Brasil é o único país que não fala espanhol da América Latina. Então, a gente precisa ter... E, claro, por causa da dimensão que o país tem, né? Pela representatividade do e-commerce dentro do Brasil, a gente tem um time focado aqui e a gente tem um time na Argentina, um time no Chile e um time no Peru também. São times são diferentes. Eu imagino que você fica só viajando, então, para todos esses países. Eu gostaria, mas por enquanto ainda não. A gente acaba... A parte do ambiente virtual nos ajuda bastante nisso, né? Sem dúvidas. E uma dúvida, hoje como que você tem, abaixo de você, como que você lida com isso? Você tem quantas pessoas ou como que é hoje a distribuição que você tem nesses países? Algum deles tem um time muito maior que outros? Como que você tem esses times abaixo hoje para cuidar? Acho que como a gente é uma indústria, né? As indústrias elas têm esse potencial de transformar os seus negócios em digitais, né, em digital, num negócio digital, mas ainda isso é muito incipiente dentro da indústria, porque são, vamos dizer, grandes navios que precisam mover ali a sua estratégia para o mundo digital. Então, as equipes internas são sempre muito enxutas. Tá. E a gente trabalha muito com parceiros externos, né? Então, agência de mídia, agência de desenvolvimento, agência de estratégia, muita gente conosco, e a gente tem um time na Colômbia também, que é um time central, Américas, que nos ajuda muito na estratégia também do negócio como um todo digital, né? Então, mas o time é super enxuto no Brasil, assim como nas outras regiões, e a gente trabalha ali muito focada em pessoas voltadas para performance e pessoas voltadas para a parte de branding, né, com uma junção ali, com uma conexão muito forte para um aproveitamento e uma maior eficiência em investimentos, e uma equipe mais voltada para CS, para serviço ao cliente, assinaturas e tudo mais, novos projetos. Legal. Eu tenho uma expectativa de que as pessoas que vão estar assistindo e consumindo esse conteúdo são justamente pessoas que às vezes podem estar no início da carreira, pode estar iniciando na parte do e-commerce, e aí é legal a gente voltar e falar um pouco também sobre nós, sobre como a gente chegou nessa posição. Hoje, Stephanie lidera um time, vários times na verdade, em países diferentes. Como que a Stephanie chegou nessa posição atual? Fala um pouquinho sobre a sua história pra gente, Stephanie. Bom, é até curioso, Diego, porque eu não vim de e-commerce, né? Então, eu trabalhei durante 11 anos numa empresa, numa multinacional de eventos. Então, organizadora e promotora de eventos, feiras de negócios. E eu trabalhava como gerente de marketing geral. Mas como as feiras nunca são budgets muito intensos, muito grandes, a gente trabalhava muito a questão de digital, porque o digital, de certa forma, é o ambiente onde a gente tem menos investimentos, né? Menos investimentos não, mas que você tem possibilidade de fazer investimentos menores para ter ali resultados e até com um tracking mais preciso das coisas. Então, a gente trabalhava muito
a parte de offline, com parcerias e tudo mais, né? Revistas, associações do setor, e a parte de digital muito forte em questão de CRM, em questão de estratégias de Google, enfim, de mídia paga no geral. Então, o meu background ele era muito voltado nisso. Até fiz parte de e-commerce dentro de feiras, porque a gente tinha uma feira, eu gerenciava uma feira, que era uma feira de franquias, onde tinha ingressos para serem comprados. E eu, sei lá, 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu fiz a implementação de um e-commerce de venda de ingressos. Então, a gente fez a implementação do zero, desde a construção do programa como um todo e depois toda a estratégia de venda. Então, esse era o meu background na questão de vendas e de e-commerce, mas eu tinha muito forte a parte de digital. E aí, abriu a vaga na Essity, uma amiga minha se moveu para uma outra empresa e me indicou. E aí, eu fiz um business case super bom, né, segundo meus gerentes lá, meus diretores na época, e acabei sendo contratada para trabalhar na Essity. E já faz quase 3 anos que eu estou lá. A gente teve resultados muito positivos dentro do primeiro e do segundo ano. Eu tive um filho nesse meio do caminho ainda. Fiquei quase 7 meses fora da empresa. E aí, quando eu voltei, eu tive a grande surpresa de ser promovida para cuidar desses mercados externos, e muito voltado pelo meu diretor, pela minha diretora na época, que falava: Stephanie, você conseguiu sair de licença, o seu time conseguiu rodar aqui lindamente, então nada provou que você pode assumir outros desafios e o seu time continuar tocando muito mais a operação local para você ajudar a desenvolver os outros países. Então, eu sempre digo que a gente, às vezes, dentro da indústria, tem muito essa questão de eu vou buscar pessoas que são da indústria para vir trabalhar. E eu sou um caso, assim, verdadeiro de que não necessariamente você precisa trazer alguém da indústria ou que tenha a experiência necessária que você imagina, porque você traz pessoas que têm uma outra experiência, que enxergam coisas de uma outra forma. Hoje, dentro do meu time, eu tenho uma pessoa também que veio dessa antiga empresa que eu trabalhava e que também roda super bem, assim, muito focada em performance, mas ela tinha já experiência, mais de 10 anos em e-commerce. Eu tenho uma menina também que entrou como estagiária e hoje tá super já com outro cargo dentro da empresa e que cuida dessa parte de digital brand, que cuida da parte de performance junto. Então, a gente conseguiu construir um time aí bem diverso em questão de experiências e eu sou a prova real de que não necessariamente você precisa buscar alguém que tenha o foco nisso, mas que tenha experiência em digital, né? Então, hoje a gente trabalha muito forte a parte de CRM, que é um background que a gente trouxe muito da empresa que eu trabalhava, de operação mesmo de ferramenta, de construir e-mail, de ver, analisar números, e isso nos traz um diferencial muito grande quando você entra dentro de uma indústria que muitas vezes você precisa trabalhar muito com fornecedores externos, mas se você não tem o conhecimento ali para tentar tirar o máximo da plataforma, às vezes os seus investimentos eles são muito superiores. Então, isso nos ajudou bastante, mas enfim, essa é a minha jornada. Que legal, que história bacana. E você falou agora da questão de CRM, e ainda mais quando o cliente usa muito a questão de assinatura, eu acho que tem, quando você casa muito bem uma estratégia que você tem aliada de CRM com uma necessidade de realmente comprar aquilo de forma recorrente, né? Como que vocês olham isso? Você falou, poxa, a gente já veio de uma estratégia muito forte de CRM. Como que é hoje o trabalho de vocês nessa área? O que vocês têm? Tem uma divisão específica? Tem metas específicas? Tem um planejamento específico voltado à questão de CRM? Como que vocês olham isso hoje? A gente tenta trabalhar em algumas frentes que eu acredito que sejam mais importantes para uma fidelização aí do cliente e para uma questão até de jornada de compra. Então, o CRM ele é um dos pontos mais fortes hoje de questão de estratégia para você conseguir trabalhar ali o cliente dentro das etapas de funil, né? Então, colocar ele dentro do topo de funil, depois da captação, como que a gente trabalha isso. O CRM, então, ele é super importante como essa estratégia. Avaliar ali o lifetime value do cliente, o tempo de compra, como que a gente vai trabalhar cada ponto de contato, um cross-up, um cross-selling, um trade-up também de produtos. O CRM nos ajuda nisso, a fazer sugestões e tudo mais, recomendações de produtos também para os nossos clientes. Então, acho que o CRM ele é fantástico. E eu diria nem só o CRM, mas o Marketing Automation, né? Que você inclui aí uma parte de e-mails, você inclui SMS, você inclui o WhatsApp, você inclui N ferramentas que estão dentro da parte de automação de marketing, que vai te ajudar a fidelizar, a estar mais próximo desse cliente. E eu acho que o mais importante é você entender o momento dele. Ele comprou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Será que esse cliente visitou 5, 6 páginas do site e ele não sabe exatamente qual o produto que ele
que ele quer ainda, como que a gente vai endereçar isso em questão de conteúdo para fidelizar ele. Então, a gente tem muito forte essa questão que eu contei de amostras, porque é um dos nossos diferenciais e que muitos clientes falam, se uma marca está disposta a dar o seu produto de forma gratuita, é porque ela realmente acredita que o produto é bacana. E aí o CRM ele entra numa parte muito forte aí. A parte de mídia, como mídia paga, também é super importante, né? Então, ter esse olhar do cliente de uma forma única, eu acho que são grandes diferenciais que você precisa para gerar recorrência, gerar fidelização do cliente, gerar um aumento de ticket médio, gerar uma experimentação de novos produtos. E como eu comentei, né, o nosso assunto ele é tão delicado que é a parte de incontinência, então trabalhar a parte de conteúdo é super importante. Sim. A gente estava aqui no último episódio com o Dani da Malve e ele estava justamente abordando esses temas de canais de mídia, de paga, Facebook, justamente e-mail, WhatsApp e outros canais que eles trabalham e a maneira que eles olham aquele modelo mesmo de atribuição. Porque antigamente, como ele falou, a gente olhava muito questão de last click e aí a gente foi entendendo que, cara, tem um pedacinho em cada canal, então ele não fica atento somente a quem finalizou aquela compra específica ou chegou naquele objetivo, mas ele olha como um todo nessa questão de atribuição. Como que vocês olham isso hoje, o impacto de cada um desses canais para realmente chegar num cliente onde vocês querem? Acho que o modelo de atribuição ele está sendo bem desafiador para todo mundo, né? Com essa mudança do Google, então... Sim. As atribuições, elas estão muito voltadas 100% para o Google. Então, você tem que dar uma olhada de uma forma muito mais aprofundada dentro das ferramentas para conseguir entender ali e gerar o valor necessário da atribuição para aqueles canais. Eu sempre digo que a gente não deve escolher por onde o cliente vai comprar. A gente tem que estar em todos os canais. Então, às vezes, alguns com menos investimento, outros com mais investimentos, sempre visando aí a conversão, né, o CPA mais baixo e tudo mais, mas é super importante a gente estar em todos os canais, porque o cliente que vai escolher, né, e o mais importante também é você entender onde está o seu target, onde está o seu público e estar presente naquela mídia, seja com menos investimento ou com mais investimento. Mas o modelo de atribuição ele é bem complexo, eu acho que está cada vez ficando mais complexo e você tem que olhar bem que no detalhe ali, acompanhar, sim, porque... ele não é tão claro. E às vezes exatamente o que o Dani falou, se você avaliar o last click, às vezes não vai fazer sentido muito e você vai acabar tirando mídias que na jornada como um todo de compra, ela é importante. Então, você precisa analisar de uma forma mais detalhada ali para tomar a decisão. Mas eu sempre digo, acho que você tem que estar em todos os canais, um com investimentos maiores, outros menores, mas você precisa ter visibilidade. Você abordou essa questão do CRM, e aí você falou muito além do e-mail, WhatsApp e SMS também. E aí é muito uma curiosidade. O SMS hoje para vocês é algo que vocês olham com bastante potencial, funciona bem. Como que tá essa mídia? Porque eu acho que muitos até das pessoas que podem estar nos assistindo, o CRM acaba olhando muito como um e-mail marketing apenas, mas além do e-mail tem tantos outros canais que você poderia realmente falar com esse cliente e o SMS é um dos que talvez para algumas pessoas é no passado, é algo que talvez não utiliza, mas acho que eu realmente tenho uma posição que eu acredito muito. A gente tem um parceiro até que trabalha muito com essa questão de SMS também. Como que funciona hoje para vocês isso? O parceiro de vocês é o nosso... É Upstream. É Upstream. E... Beijo pro Patrick, aliás. Beijo pro Patrick aí, que a gente promove bastante ele, inclusive. Mas o SMS pra gente é um canal super importante. Super importante de conversão, super importante de comunicação, na verdade. Então, para trabalhar não só a parte promocional, como a parte de cupom, como a parte de primeira compra, como a parte de outras estratégias ali que você olha na jornada do cliente, mas também a parte de comunicação. Apesar de ser um canal que a gente diz, é super old, não vamos mais usar, mas, gente, mesmo que o SMS chega no seu celular, você abre em algum momento, não seja naquele momento que ele chegou, mas depois você abre para conseguir olhar, deletar, que seja, como são mensagens super rápidas, é como um Twitter, né? Ali,
com poucos caracteres, você acaba lendo porque é uma leitura muito rápida e ali gera conversão. Legal. Então é um canal pra gente que é super importante. Legal. E ainda no tema de CRM, você estava falando sobre a questão de automação, de marketing como um todo. E aí eu vou puxar o gancho só da questão de automação para a questão de inteligência artificial, que é algo ainda muito novo, que é algo que ainda está... todo mundo está falando, todo mundo está buscando. A gente também, como Maestra, está fazendo muitos testes. A Cadastra criou uma área especificamente de inteligência artificial, onde além de testes, já tem hoje uma unidade de negócios mesmo que a gente está oferecendo para os clientes e muito pensado ainda em questão de mídia, o que a gente pode extrair de retorno, de inteligência daquilo, de dados realmente para ajudar a gente a tomar uma decisão. Hoje, o que vocês estão utilizando de inteligência artificial? O que já teve de teste que funcionou ou não? Como que está isso hoje dentro do grupo? Eu gosto de aterrissar um pouco a parte de inteligência artificial, porque muitas vezes a gente acha que a inteligência artificial é aquela coisa assim que é muito fora do nosso dia a dia, como que eu vou aplicar, mas existem pequenas inteligências artificiais que você consegue usar já para uma melhora do cliente, né? Então, por exemplo, vitrines personalizadas dentro da loja hoje que trabalham muito voltada por a questão de jornada do cliente, né? A gente fica batendo muito na questão de jornada do cliente, mas enfim, a parte que ele visita o site, quais são os produtos que são mais recomendados para ele, como que ele comprou o último produto que ele comprou, qual que ele vai comprar agora. Então a inteligência artificial, ela nos ajuda a aterrissar um pouquinho, isso são ferramentas simples, hoje que você consegue contratar para a parte de e-commerce e que consegue fazer ali um trabalho de recomendação de produtos muito mais inteligentes para o nosso consumidor. Então eu diria que isso é uma parte de inteligência artificial que hoje está super acessível, né? A parte de desenhos de embalagem, de construção de mídia, né? De quais são os criativos que mais funcionam ou não funcionam de acordo com o eye capture ali do cliente dentro da parte de mídia, são inteligências artificiais que você acaba utilizando para otimizar e para melhorar o seu investimento. Então, a parte de desdobramento de campanhas também, a inteligência artificial vem de uma forma muito rápida para também gerar aquela eficiência dentro da agência, né? Da sua parceira ali, que antes você demandava, vou construir um briefing, pedir para ele fazer 5, 6 versões, aí volta para testar, e o cliente diz, não quero, por que você não coloca uma verde, azul e tal? Então a inteligência artificial, ela te ajuda nessa construção de mídia também, de desdobramentos que façam muito mais sentido, baseado na inteligência dele, né? Da mídia ali, para ser um ganho de eficiência. Então eu acho que isso são pontos bem fáceis de você conseguir trabalhar hoje, que estão de fáceis acesso aí, e a parte realmente de desenhos de embalagem, de construção de imagem, às vezes muito mais amplas que você precisa para grandes formatos, ou para melhorar a parte de humanização, de construção de produto, ali a inteligência artificial ajuda bastante, e a gente, de certa forma, já aplica. Até a gente acaba ainda, às vezes, muito longe, mas a parte de um chat, né? Sim. De um chatbot, ele já usa a inteligência artificial para você conseguir melhorar ali a conversa com o seu cliente. A gente está num mercado que depende, que tem pessoas que são... dados aí que trazem pessoas que são muito mais idosas, que às vezes não sabem que estão conversando com o chatbot. Então, você tem que ter uma delicadeza ali de trabalhar e, de novo, né, olhar ali a jornada do cliente, olhar o cliente ele como único, para conseguir melhorar essa parte de conversação por inteligência artificial, para que o cliente também não se sinta tão afastado ali de um ser humano. Sim. Então, é um desafio, mas eu acho que hoje ele está muito mais palpável para você trabalhar. Legal. E eu queria voltar num tema, a gente vai falar ainda sobre a questão de metas, que é um tema que eu gosto bastante, né, de planejamento como um todo, mas eu queria entender só uma questão de sazonalidades. Pelo perfil do cliente de vocês, ele ser um perfil que compra muito mais por necessidade, não exatamente porque é algo de desejo, vocês hoje tem a sazonalidade, faz algum impacto para vocês? Por exemplo, uma Black Friday ou algum outro momento que realmente vocês, no planejamento, têm que considerar essa sazonalidade ou para vocês é muito menor? A gente se aproxima muito do varejo, né? Por mais que a gente diga que é um produto de necessidade, não por impulso, a gente aproveita as datas comemorativas para ganhar essa força. Legal. E eu entendo que as datas comemorativas, como o mês do consumidor, semana do consumidor, o aniversário da marca, que a gente também faz como um apelo promocional bem forte, e a parte de Black Friday, são momentos super importantes que, de
de certa forma, nos joga o nosso CPA lá no alto, mas ele é um momento importante para a geração de novos clientes. Então, a gente aproveita, sim, essa parte de calendário sazonal, de e-commerce, de varejo como um todo, e entra na onda também. Eu acho que é super importante a gente comentar que a gente faz uma Black Friday de verdade. Então, a gente não aumenta preço para depois reduzir e dar promocional. Quem acompanha, quem compra no nosso site de forma recorrente, entende que a gente faz uma Black Friday de verdade. Eu acho que isso é super importante para você gerar confiança ali para o seu consumidor. Mas, sim, a gente aproveita 100% dessas datas sazonais e cria outros momentos, né? A gente fala de key selling moments aí que estão muito voltados para a nossa categoria, para a nossa usabilidade de produto. Então, Semana dos Avós, Dias do Idoso e tudo mais, a gente traz esse apelo também promocional bem forte. Legal, legal. E sobre essa questão de planejamento, como que vocês fazem, por exemplo, o planejamento do ano, e aí no sentido realmente de metas, né? Então, aqui, por exemplo, o Dani, na semana passada, falou pra gente que eles, em setembro, começa a analisar o mercado, ver as projeções, e aí eles definem uma meta, né, anual, e dessa meta eles vão quebrando em vários outros tipos ali. Quando vocês começam, isso é algo que às vezes vem da indústria, vem de fora, vem da marca, como que é feito esse planejamento para vocês saberem o que precisa ser entregue no próximo ano? A gente, na verdade, está no momento de planejamento, então nós começamos a trabalhar mais ou menos em maio, junho, julho, são 3 meses de planejamento para a entrega de um projeto em agosto, né, das nossas metas e tudo mais. E aí, claro, fazendo uma combinação 100% do que a categoria prevê crescer no mercado, junto com os outros canais, então os outros canais online, os outros canais offline e a nossa D2C. Então a gente faz uma combinação dos canais e trabalha para uma entrega de metas em agosto, aprovação com a empresa, e aí começa a fazer o desdobramento da parte mensal no próximo ano, né, até o final do ano, mas a gente já entra novembro já sabendo exatamente quanto que a gente tem que vender a cada mês do próximo ano, quais são os períodos mais fortes aí de sazonalidade, como a gente comentou, onde a gente puxa a força, onde a gente não coloca mais força, onde a gente investe mais, e quais são as novidades que a gente vai fazer para o próximo ano, né, então... O momento de pedir investimentos é agosto. Agora. Legal, legal. Muito bom saber isso. E aí, depois que vocês fazem todo esse planejamento, tudo, como que vocês acompanham isso no dia a dia? Existem alguma ferramenta, às vezes é interno? Vocês têm um time ou um momento que vocês param para fazer esses acompanhamentos de meta? Como que vocês conseguem remanejar quando a rota não está indo para o lugar correto? O e-commerce, na minha cabeça, ele é diário, né? Você tem que acompanhar de forma diária. Porque se você deixa para acompanhar de forma semanal, a cada 3 dias, aquilo que aconteceu 2 dias atrás pode te prejudicar o resto do mês. Total. Então, o seu acompanhamento ele tem que ser diário. Ele tem que ser passíveis de ajustes de forma muito rápida. E você precisa ter ali um dinheirinho no bolso para saber quando você precisa investir mais e quando você não precisa. E a gente trabalha de forma diária com eles, com reports, entendendo ali quais são os nossos dashboards de mídia, que são super importantes para verificar qual canal que está nos trazendo mais, qual que não está trazendo mais, aonde que tem a estratégia que a gente pode melhorar ou não, qual o produto que está vendendo mais, qual que a gente vai trazer para uma campanha única, qual que a gente vai fazer um cross-selling, o que a gente pode experimentar de cross, de bases, de branding. Então, esse trabalho diário, ele é super importante para atingir as metas necessárias ali do mês. Sim. E para fazer ajuste de rota. Eu acho que o e-commerce ele tem que ser diário. Legal. E aí, quando a gente entra em épocas sazonais, né, como Black Friday, mesmo consumidor, aí eu diria que o acompanhamento tem que ser ali... Hora a hora. Hora a hora. Na Black Friday, por exemplo, a gente fazia, né, eu fui gerente de e-commerce por bastante tempo, e a gente tinha um planejamento por hora. Então, começa na quinta-feira, o meio-dia, e ali a gente tem até o plantão também do nosso time, né, quanto tempo ia ficar, e cada hora, quanto que bateu, se não bateu, aí... outras coisas outras promoções, então tinha plano A, plano B, se já bateu aqui a gente pode segurar, hoje pelo visto então vocês também fazem, né, e acho que é comum, faz exatamente esse planejamento hora a hora também na Black Friday. Com certeza, e assim, Diego, até contando um pouquinho da minha história, quando eu entrei na Essity, eu entrei em outubro, então eu já entrei com uma Black Friday pronta para ser entregue em novembro, e foi minha primeira Black Friday da vida, então foi
foi super difícil, porque eu não sabia direito exatamente como fazer as coisas, então a gente foi aprendendo, eu perdi toda a equipe na época, então só estava eu e a minha estagiária na época, o resto da equipe tinha mudado de empresa, então eu entrei num mercado novo, numa empresa nova, enfrentando uma Black Friday aí. E aí a gente teve esse acompanhamento ali muito diário, enfim, batemos as metas com muito sacrifício, mas conseguimos lá em 2021. E aí quando a gente entrou em 2022, a gente entrou muito mais preparado. Muito mais preparado com esse acompanhamento diário, de hora em hora, entendendo quais eram as promoções A, B e C, plano A, B e C, se essa mídia não vai retornar, o que a gente vai fazer, quais são as ações de CRM que a gente tem potencial, qual o investimento maior que a gente tem para disponibilizar, até onde a gente vai. E aí é um acompanhamento, é plantão, e aí a Maestra, depois que a gente começou a trabalhar com a Maestra, também foi muito parceira nesse quesito, então eu lembro, né, eu sempre conto isso em vários eventos que a gente vai com vocês, eu sempre falo que a primeira Black Friday junto com a Maestra era 11 horas da manhã, a gente tinha batido a meta do dia. Né? Tinha a parte de CRO que estava nos ajudando muito, sim, analisando ali, nos trazendo relatórios. Então foi muito bacana. E aí um super aprendizado, porque aí dali para frente a gente começou a trabalhar de uma forma muito mais organizada, com planos muito mais bem concisos e feitos, e analisando de novo, né? Jornada do cliente, olhando para trás. Então acho que é sempre importante para você melhorar a próxima, você precisa olhar para trás e ver o que você errou. Total. Onde você errou ou onde você podia ter sido melhor, porque às vezes não é um erro, às vezes teria uma oportunidade, né? A gente sempre costuma dizer que a gente não erra, é área de oportunidade. Né? O e-commerce, a parte do digital, ele é muito assim, se você não testa, se você não erra, você não aprende nada. Então você precisa ter potencial, coragem, que está dentro de um dos beliefs e behaviors da EST, que você precisa ter coragem para fazer mudança. Uhum. E o e-commerce, ele é assim, o digital, ele é assim. Você precisa testar, você precisa errar e você precisa aprender. Acho que o importante é qual é o aprendizado que você tirou daquilo e aonde eu vou melhorar, aonde eu vou ampliar o meu conhecimento. Você falou dessa questão de olhar para trás, né? Ver como foi o último ano para você planejar. Tem uma história bem legal de quando a gente começou. Eu trabalhei no e-commerce de informática, vendendo notebooks. E aí a gente começou a vender iPhone, começou a vender celulares. E na época era uma briga muito grande por mídia. A gente tinha um CPC muito bom quando a gente fala de notebooks, mas muito ruim quando fala de celulares. Os números eram completamente diferentes. Então, a cada 10 boletos não tinha Pix na época, então a cada 10 boletos de notebook, a gente vendia 8, e de iPhone, a cada 10 boletos a gente vendia 2, era assim, completamente o inverso. Então a gente teve que se adaptar muito para entender esse novo comportamento de pessoas que estavam chegando na nossa loja. E uma das coisas que a gente tirou como aprendizado e que foi muito legal, foi justamente a questão de a Black Friday olhar o ano anterior, qual foi o produto, e aí falando de iPhone, todo ano tem um modelo, um iPhone de novo, e que as pessoas querem, é o objeto de desejo. Então, em uma Black Friday, a gente viu que, por exemplo, o iPhone, na época era o iPhone 7, se eu não me engano, o iPhone 5S. Foi o iPhone 5S, foi assim, o iPhone que a gente mais vendeu, foi o principal, e aí a gente se preparou, porque na próxima, provavelmente, o 6S seria, e bateu exatamente isso. A gente conseguiu se planejar muito pelo modelo anterior, e já projetando como que seria nesse ano, e foi algo muito bacana. E essa primeira Black Friday sua que você falou, já chegou num mês já em expectativa, se preparando para Black Friday também. A minha primeira Black Friday eu fui empurrado praticamente, porque a gente não tinha... Isso era 2012, 11 mais ou menos, e a gente não fazia tantos anúncios na sexta-feira, porque... Para moda funciona muito bem final de semana, sexta-feira, mas segmento de informática, ninguém compra um notebook sexta, sábado e domingo. As pessoas compram de segunda a quinta-feira. Então, na sexta-feira, a gente já não fazia mais nada e a gente nem mesmo sabia o que estava rolando. A Black Friday, naquela época, existia um grupo de pessoas que estava tentando trazer esse movimento de Black Friday para o Brasil. Então, não era algo tão conhecido como é hoje. Então, era algo muito novo. Na época ainda... Essa Black Friday, por exemplo, era a época que todos os grandes e-commerce caíam. Então, ninguém realmente estava preparado para isso. A gente até estava preparado no ponto de vista de tecnologia, porque o nosso site não caiu, mas também a gente não fez nada de promoção. E foi assim um dia que talvez a gente mais vendeu na história, com um CAC minúsculo, porque a gente não fez absolutamente nada, foi totalmente orgânico. Então, dali... Foi um aprendizado muito grande de a gente entender que, poxa, por mais que a gente não estava planejando, não estávamos promovendo, não estava fazendo nada,
O mercado estava preparado, estava se preparando para aquilo, estava fazendo aquilo, e a gente foi só reflexo do que os outros fizeram, e como a gente tinha um preço muito competitivo, acabou vendendo muito. Então, isso acontece muito realmente. Mesmo que você não esteja preparado, o consumidor vai te levar aquilo, né? E agora eu vejo uma onda muito próxima, e aí não exatamente de promoções, mas falando muito mais na parte de tecnologia, que é a questão de sites headless, né? A questão de a gente ver hoje muita gente falando sobre isso, que eu gostaria até de perguntar para vocês. Hoje, vocês olham muito mais, vocês são propulsores de novas tecnologias, vocês começam exatamente, poxa, já tá aquele buzzword, todo mundo falando sobre aquilo, vamos também, ou não, vocês são muito mais precavidos, espera aquilo começar, porque neste momento que todo mundo se fala é headless, todo mundo virando o site para essa nova tecnologia, vocês entendem que o momento de vocês é esperar um pouco mais, ver outros cases, como que vocês estão olhando para isso também? Eu acho que tem um mix aí, Diego, eu acho que a gente acaba trabalhando um pouco de pioneirismo aí em algumas coisas, principalmente por uma questão dessa categoria, que ela é tão delicada, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho, mas eu conto que a gente tentou fazer live commerce, por exemplo, que foi super pioneiro nessa questão de inovação dentro dessa categoria e tudo mais, mas a gente faz um mix. A gente tenta buscar a parte de ser pioneiro nessa questão, mas também entendendo aí essa questão de quão funcional é. Porque às vezes você entra numa onda, né, de não, vamos fazer tal para ser pioneiros, mas não necessariamente daqui a 5, 6 meses aquilo vai te trazer resultado. Sim. Então, às vezes é melhor você aguardar um pouquinho. Acho que depende muito do momento que o seu canal está, que a sua equipe está e a sua empresa está, né? De apostar um pouco mais, tirar o pé ou não daquilo. Então, acho que varia aí, depende, mas a gente está num mix, tá? A Sim. gente tenta ser pioneiro, mas a gente também é um pouco conservador em alguns momentos. Depende do investimento, né? Sim, Na verdade, sim. essa. E aí você falou justamente dessa questão de live commerce. Vocês já fizeram live commerce, né? Pelo que eu sei. Que vocês tiraram de aprendizado? Faz sentido para vocês? Como foi essa questão? Porque eu acho que, igual vocês testaram, acho que tem muita gente talvez pensando, faz sentido para mim, não faz? O que eu deveria olhar? O que eu deveria fazer? Como foi isso para vocês? Bom, eu vim do mercado de eventos, né, Diego? Então, você imagina que lá em 2020, quando fechou a pandemia tudo, eu fazia evento de forma presencial, e aí, de repente, a gente teve que virar e começar a fazer tudo evento digital. Então, isso me trouxe uma experiência muito grande em questão de produção de evento digital, de tudo, de fazer live commerce, de fazer live, de fazer evento gravado, de fazer eventos de 5 dias, até metaverso eu fiz na época, uma feira de metaverso. E quando eu entrei na tinha muito forte essa questão. Vamos fazer uma live, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live commerce. Mas a gente, calma, live já não é mais isso. A live foi boa lá no início da pandemia. Quem conseguiu se estabelecer e jogar a sua marca dentro do mercado digital por live foi super bem. Quem não conseguiu, agora não era o momento. Então, a gente acabou segurando um pouco, mas implementou em 2022. E aí, em 2022, com o lançamento da ferramenta, né, da Live Commerce da VTEX, a gente acabou fazendo durante um ano inteiro. A gente fez 10 episódios de live, começou a testar, vamos fazer tal dia, tal horário, vamos fazer no outro mês, vamos fazer uma agenda fixa, comunicar, fazer investimento de mídia, fazer só apelo por CRM. A gente foi testando de todos os formatos para conseguir entregar um projeto de live commerce. Ele foi super interessante por uma questão de aprendizado. A gente foi super pioneiro na categoria em fazer isso, de ter live commerce de produtos para incontinência. Então, a gente trazia cuidadores, a gente trazia pessoas, usuários. Eu estava grávida na época, então eu fiz a parte de gravidez, porque existem pessoas são incontinentes durante a gravidez por causa da gestação, do peso da barriga em cima do útero. Então, as mulheres têm escapes de xixi. Então, a gente foi testando todos os públicos que eram interessantes para a gente com a questão de conteúdo e com a ferramenta da VTEX. Funcionou super bem. Mas não era um projeto ainda que trazia a rentabilidade necessária se você medir esforços, investimentos e retorno. Sim. E aí a gente segurou, fez esse projeto todo de 2022, com essas 10 lives que a gente fez, inclusive durante a Black Friday, na semana de Black Friday a gente fez também live. E aí, em 2023, a gente testou num outro formato. Saiu da parte da ferramenta da VTEX e testou dentro do Instagram e das redes sociais, porque
A plataforma da VTEX na época, hoje eu nem sei, deve ter atualizado muita coisa dessa questão de live, mas você não tinha o potencial de ter o botão compre direto pelo Instagram. Você tinha que levar o cliente para a jornada dentro do site e aí efetuar a compra. Então as pessoas viam, né, a sua live ali durante o Instagram, mas ele tinha que entrar no site. Sim. Bom, testamos em 2023, vamos fazer então direto pelo Instagram, mesma jornada, né? Clica ali, já vai direto pro carrinho, com o checkout já formado e tudo mais. Deu certo, mas também não foi os melhores resultados esperados. E aí eu tenho uma questão muito de que o Brasil ainda está muito incipiente com essa questão de live commerce no Brasil e também a nossa categoria, né? Quem que vai entrar numa live commerce para comprar produtos para incontinência, absorvente, calcinha descartável ou calcinha que dura aí, né, lavável para incontinência? É muito difícil, porque, de novo, né, são produtos que as pessoas têm um pouco de vergonha, têm um tabu aí. Então, era um pouco mais complicado, mas eu imagino que para a parte de moda e outros canais e outras categorias, isso já deve fazer muito mais sentido, assim. Uhum. Tem alguma coisa que vocês testaram no Brasil e que funcionou, por exemplo, só no Brasil, ou testaram algo no Chile e que funcionou, algo regional, assim, que, poxa, para este país tem algo que a gente faz que funciona muito bem. Eu imagino que no caso de vocês, como vocês trabalham com países diferentes, a questão cultural deve ser muito forte. E às vezes é somente uma comunicação, às vezes é a maneira de você realmente falar, explicar, às vezes é a maneira de fazer conteúdo. Tem hoje, vocês trabalham essa visão diferente por cada país? A gente trabalha, assim, por uma questão cultural muito forte e porque eu acho que o Brasil, dentro da região South Latam, e aí eu digo de Colômbia para baixo, que é onde eu tenho mais conhecimento, onde eu tenho mais entrada, né, e troca de equipe, o Brasil é o pioneiro, assim, em todas as ferramentas, em tudo. Até eu diria o contrário, Diego. Tudo que a gente tenta fazer em conjunto dentro da empresa, não, vamos usar a mesma ferramenta que está no México e colocar no Brasil. Não dá certo. Caramba. Aí todo mundo pergunta, mas por que no Brasil não dá certo? Gente, não dá certo porque a cultura é diferente, a língua é diferente. O brasileiro em si, ele está muito maduro para a questão de compra pelo formato digital, diferente de outros países. E aí trabalha também muito a questão de categoria. O Brasil, por exemplo, usa muito mais produtos que são voltados para as pessoas com mobilidade do que a fralda em si de pessoas acamadas. E essa compra pela internet às vezes funciona mais ou não. Aí você pega o Peru, por exemplo, é um outro consumo do produto, um outro formato de comunicação. Então, eu acho que de novo, né, voltando na jornada do cliente. Mas quando a gente começa a olhar cliente por cliente, nem sempre replicar ferramentas e modos de comunicação vai dar certo. Então, acho que a gente até tem que ir mais além. A gente tem que regionalizar o próprio Brasil, né? Então, trazer a parte da cultura. Eu sou do Rio Grande do Sul. E lá é outro formato de comunicação, é outra forma que você tem que se aproximar. Né? Funciona 100%, funciona se você fizer nacional, que nem a gente faz muita coisa. Mas se você trabalhar um pouco ali a parte da individualidade da sua região, vai fazer muito mais sentido e as vendas vão vir muito mais rápido. Sem dúvidas. Isso a gente tem bastante cliente que faz até esse trabalho, chama de subcultura, né? Porque você tem cada estado, você tem uma visão diferente. Às vezes uma região você pode atender de uma maneira, mas isso sem dúvida acho que tem um ganho absurdo, assim, faz muito sentido isso. Você falou mais cedo da questão de CRO, né? Questão de trabalhos de teste AB e de análise, etc. Por incrível que pareça, e a gente aqui, né, como agência, conhecendo os clientes que a gente tem do lado de cá, ainda não são todos os clientes que têm uma maturidade muito grande nesse sentido, que entende exatamente o ganho específico de CRO, né? E a gente acabou de lançar um case, até está disponível no nosso site, justamente falando do case de Tena, né? Sobre o trabalho que a gente fez, não somente de CRO, mas toda a implementação como um todo. Hoje, como que é para vocês, assim, quando o nosso time traz algum experimento, traz algum teste AB, traz alguma visão, que às vezes, em alguns momentos, a gente olha e fala, poxa, mas eu acho que isso aqui não vai dar muito certo. E às vezes o teste AB mostra que, fez muito sentido ou não. Como que é para vocês hoje essa cultura de experimentação e de teste mesmo, assim, dentro do site especificamente? Eu sou viciada em testar, Diego. Eu acho que o meu time, eu fico muito focada nisso, junto com a maestra mesmo, com as nossas reuniões semanais que eu falo, eu sempre digo assim, gente, qual é o teste que vai me ajudar em performance? Então, a gente tem que ter o olhar para isso. Aonde eu vou testar que pode me trazer mais vendas? Então, essa é a prioridade.
Óbvio que depois dos outros testes a gente segue evoluindo com a questão de conteúdo, de jornada, mas o foco principal é performance. Onde eu vou vender mais? Então, o nosso foco está nisso e a gente é super aberto à experimentação, sempre. Então, a Maestra nos ajuda muito nisso. A parte de CRO é um outsourcing super importante para a gente. E eu acho que o principal é uma pessoa que é fora do negócio, né? Fora mais dentro, vamos dizer, mas ela está mais fora do que dentro do negócio. Tem contexto do negócio, mas não está inserido no negócio. Exato. Então te traz, porque a gente fica às vezes muito voltado, não, mas é porque a nossa categoria, não, mas porque o produto X, não, porque a gente precisa explicar dessa forma, ou não, porque a gente colocou no site nesse formato, porque pra gente internamente faz sentido. E aí vem o CRO e fala para você, gente, mas o consumidor não está olhando assim. Esse é o seu entendimento do produto. Qual é o entendimento do cliente? Então, vamos testar? Então, acho que isso é super importante. Ter uma pessoa com visão externa, voltada para a conversão e que esteja inserida no negócio, mas não faz parte do negócio, é super importante para te ajudar a trazer novos testes e novos testes, né? Novos testes ali. Eu estava conversando com o nosso time de CRO e aí eles falaram para mim, CRO e UX, né? Poxa, a gente está fazendo um trabalho bem legal com o Tena, que a gente está entrevistando consumidores. E na hora que eles falaram entrevistando, na minha cabeça eu interpretei como pesquisa. Eu falei, é normal, a gente faz a pesquisa, às vezes, final da compra, ou manda um e-mail depois para fazer pesquisa. E aí, continuou o tema, eles falaram de novo entrevistando. Aí eu falei, como assim entrevista? Eles falaram assim, a gente está entrando com um cliente, conversando com ele mostrando pra gente o que ele faz, como foi a jornada e etc. E dali a gente tirou insights que nunca tinha passado pela nossa cabeça. Eu falei, gente, isso é assim, absurdo, é animal, eu nunca tinha visto exatamente isso. E aí eu acompanhei com eles como que foi e traz assim insights, o consumidor falando, por mais que você pode até ter uma ideia de que aquilo acontecesse, mas quando o consumidor fala para você exatamente aquilo, mas traz tanta coisa que você poderia mudar e pensar e fazer diferente, como que vocês olharam isso? Como foi até o resultado dessas entrevistas? Assim, Diego, eu acho que a gente sempre costuma fazer muito benchmark, né? Eu acho que quando a gente não tem o recurso ou a disponibilidade de conseguir fazer entrevistas com os consumidores, a gente acaba olhando muito mais os outros sites, as outras, né, o Amazon, vai olhando os outros marketplaces, os principais canais de vendas e tentando trazer insight para o nosso. Só que é completamente diferente quando você entra com o seu consumidor, que ele está ali, ele está fazendo a jornada de compra e você diz assim, meu Deus, isso é tão óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Né? E aí, quando você olha para os outros canais, você vê, mas os outros canais também não têm. E não tem, não é porque não quer ou porque não sabe, enfim, porque o cliente é outro, porque a categoria é outra. Então, acho que é muito importante você ter essa proximidade com o seu cliente para entender ali qual é a dor dele. Então, para a gente foi muito valoroso e a gente até tem, enfim, essa rotina que foi criada internamente para conseguir conversar com os nossos consumidores. E como o nosso produto ele é um produto que acaba atingindo aí 80% da população, apesar da gente não saber disso, você tem um consumidor do seu lado. É o seu tio, é a sua avó, é a grávida que está do seu lado. E se você sentar com ele e fazer compra aí, você já vai saber exatamente o que impacta. Então, é super importante você, de novo, né, voltar na jornada do seu cliente. Que legal, que legal. E uma dúvida, o fato de vocês serem, né, indústria também, tudo, como que é a questão logística, assim, distribuição? Não sei se isso acaba ficar fácil até para vocês, mas tem CD em vários lugares, é muito mais concentrado, às vezes é feito por parceiros. Como que é essa questão da distribuição hoje do produto de vocês? A gente tem o nosso CD que fica junto com a fábrica em Jarinu, que é onde faz toda a operação. Legal. Então, tanto e-commerce, todo lugar sai tudo do mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Bacana. E você tinha falado da questão das equipes, né? Hoje, do seu time, de todo mundo que está hoje abaixo de você, todo mundo tem pessoas que vieram também de e-commerce? Ou abaixo de você tem pessoas que às vezes trabalhavam em algum concorrente? Você falou que tem uma pessoa que trabalhava com você, na verdade, em um outro lugar, então é uma pessoa que provavelmente você já conhece, confia, sabe do talento da pessoa. Como que você monta essas pessoas assim de experiências diferentes? Como que é feito esse processo para você trazer essas pessoas para o seu time? Eu, como gestora, eu sempre penso, Diego, em trazer pessoas que tenham uma análise diferente da minha.
para poder compor. Complementar, né? Complementar. A gente, como ser humano, tem muito a questão da zona de conforto. Sim. Então, a gente, às vezes, acaba buscando pessoas que estejam iguais, que vai me entregar aquilo da maneira que eu quero, ou da maneira que eu pensei. E eu tento sempre um pouco ao contrário. É muito difícil, né? Um exercício que nem da academia, que você vai todo dia, no primeiro dia dói, no segundo dói, no terceiro dói, e aí no quarto você começa mais ou menos a acostumar. Uhum. De trazer pessoas que pensem de forma diferente de mim, que tenham uma visão um pouco mais analítica, outra pessoa que tenha uma questão muito mais criativa, porque eu acho que o time diverso, ele se complementa de uma forma muito melhor e gera insights e aprendizados muito melhores do que você ter pessoas que pensam 100% iguais ali, ou muito próximas. Sim. Então, a gente sempre busca assim para ter. E também a gente promove, enfim, reuniões de abertura, a escutativa, né, de trazer cada um, trazer o seu pensamento, a sua sugestão, a sua opinião, porque são nesses momentos que você acaba gerando ideias que às vezes não são esperadas. Então, eu sempre tive uma gestão muito aberta de colocar o meu time, de sentar para igual, e todo mundo tem uma voz ali 100% ativa em todos os momentos. Então, o meu time é super mix. Veio pessoas que não eram de e-commerce, veio pessoas que eram de moda, veio pessoas que trabalharam em e-commerce, mas depois trabalharam em outros lugares. Então, super diverso, assim, super diverso. Pessoas que eram de marca, gerente de marca, que passaram a ser gerentes digitais. Então, tem uma curva de aprendizado aí do mercado digital, mas, ao mesmo tempo, ele conhece muito da categoria. Então, consegue gerar insights. Então, a Este tem uma questão de promover muitas pessoas internamente. Então, se abre uma oportunidade, quem internamente é um talento que, por mais que não tenha experiência, tem ali o soft skill, que possa conseguir aprender dos seus colegas ali, que é uma pessoa mais aberta. Então, eles acabam ajudando a promover internamente, o que é muito bacana para a empresa. Então, eu digo, eu sou um bebezinho, eu trabalho lá há quase 3 anos, mas são pessoas que estão há 10, 12, 15, 17, 20 anos que trabalham na empresa, principalmente por causa disso, porque dão oportunidade, e eu acho que quanto mais diverso você for com o seu time, melhor é o seu resultado. Legal, muito bom esse ponto. Eu tenho uma dúvida, voltando no tema que a gente estava falando, muito dessa questão da jornada ali do consumidor, que é o seguinte: a gente tem muitos clientes nossos, são clientes que às vezes estão trabalhando no mar vermelho, né? Os produtos deles tem um monte de outros concorrentes que também acabam vendendo, e às vezes não sobram tempo para eles até mesmo trabalhar uma questão de conteúdo, porque às vezes é um produto commodity, comum, então ele acaba simplesmente colocando o produto para vender e replica aquilo nos marketplaces e acaba fazendo a venda quase que naturalmente, né, nesse sentido. O fato de vocês terem um produto muito mais específico, uma jornada diferente, e ter que produzir muito mais conteúdo para educar esse mercado, para trazer essas pessoas ao nível de consciência, até realmente que ela entenda que, poxa, faz sentido eu, pelo menos no primeiro momento, experimentar. Como que é a questão de SEO para vocês? Esse conteúdo que vocês geram, todo essa parte mesmo de artigos, de blog, e até mesmo conteúdo nos produtos, que eu imagino que precisa realmente falar bastante sobre aquele produto para entender o momento. Como que é essa questão de SEO hoje para vocês? O SEO ele é super estratégico para a gente, até para impulsionar as vendas orgânicas e a gente ser muito mais eficiente na questão de investimentos. Então, a gente olha com muito carinho. A Maestra tem um time também que nos auxilia e nos ajuda na questão de SEO. Então, para a gente é super estratégico. A gente tem produção mensal de conteúdo, a gente analisa aí o mercado do que faz sentido em questão de palavras, onde a gente está perdendo da concorrência, onde a gente está ganhando espaço, quais são as palavras que a gente precisa fortalecer, onde a gente está perdendo, faz uma otimização de mídia, que eu acho que é super importante. E quando você trabalha com diversos canais, que o nosso produto está em diversos canais de venda, é super importante também você ter essa diferenciação de conteúdo. Sim. Porque o Google penaliza, né? Se você dá um copy-paste na Amazon, no Mercado Livre, joga no seu site, cara, alguém vai perder dali. Então, ter esse conteúdo, essa criação de conteúdo única pelo seu canal é super importante. E a gente tem uma equipe também que nos ajuda na questão de conteúdo, que é a nossa assessoria de imprensa, que nos ajuda muito forte, trabalha em conjunto com a Maestra, com a equipe de SEO da Maestra, com a nossa triangulação, para trazer esses conteúdos únicos e para gerar essa força
de mercado aí nessa busca orgânica, principalmente voltada à educação. Então, o SEO é super estratégico, está dentro de um dos pilares aí para a gente também. É legal ver essa visão de vocês, nessa questão de SEO, por exemplo, a gente tem vocês dentro de casa trabalhando, fazendo toda a parte de conteúdo, tem a Maestra que dá um tipo de apoio e ainda tem uma assessoria de imprensa que dá um outro tipo de apoio. É legal ver isso também numa questão complementar, porque às vezes, muitos dos casos, as empresas acham que um parceiro apenas vai conseguir, por exemplo, fazer tudo e quando a gente tem às vezes mais de um parceiro, até nesses casos, complementa muito, porque um tem uma expertise em uma determinada situação, outro tem expertise e tem vocês que têm a expertise do segmento, do produto, do consumidor como um todo, isso acaba ajudando muito. Stephanie, muito obrigado pelo papo. Eu acho que foi muito engrandecedor para a gente poder entender, saber mais sobre esse mercado, saber mais sobre o Grupo Exit, sobre a marca Tena, saber mais sobre a sua carreira e equipe como um todo. Eu acho que a gente conseguiu extrair aqui muita coisa boa para entender a diferenciação desse produto, desse mercado, de um D2C como um todo, tá? Então, a Maestra como um todo só tem a agradecer de ter vocês como cliente, de ter ajudado a gente a entender esse mercado, de ter deixado a gente participar e de ter feito um grande case com vocês. Então, e obrigado novamente por participar aqui desse podcast junto conosco também. Obrigada, viu, Diego? Foi super gostoso bater esse papo com você, passou super rápido esse tempo e eu acho que se a gente ficasse aqui mais 2 horas, a gente ficaria falando sobre e-commerce mais 2 horas sem cansar. Então, obrigada pelo espaço e obrigada pela parceria de sempre. Obrigado. Eu acho que esse é um ponto legal, né? A gente poderia ficar muito tempo e muito provavelmente quando a gente começou não tinha esses conteúdos para, né? Isso facilita muito. Às vezes tem um insight que a gente pega aqui, a questão live commerce, você falou, poxa, tem tanta coisa que você extraiu daqui de gente que poderia pegar esse podcast agora e falar, poxa, talvez pode acontecer a mesma coisa com a gente. Vamos testar isso, não vamos testar. Então, isso é bem bacana. Mais uma vez, Stephanie, obrigado mesmo. Obrigado a todo o time Exit, o pessoal de Tena, toda a equipe pela parceria, por tudo e por mais esse episódio. Nós ficamos por aqui. Mais um episódio aqui do Geração E-Commerce, produzido pela Maestra, pela Cadastra. E muito obrigado a todos. Até o próximo.